Boa noite, me escutam bem? Sim. Então vamos começar mais um dia, nosso terceiro e último encontro. E mais uma vez que o princípio dinâmico que rege tudo que existe esteja aqui presente conosco. Esse encontro é um ato de resistência, de existência, um movimento de amor à vida, de amor à natureza, de amor à humanidade. E quem tem que chegar, encontra o caminho. Hoje eu vou começar com uma música também. No primeiro dia eu trouxe o elemento fogo, no segundo dia eu trouxe o elemento água, nos 3 dias nós trouxemos a respiração. A gente começou um pouquinho ouvindo aí música, né, feita com o corpo, com os nossos queridos barbatuques. E eu vou trazer o elemento terra, cantando uma música que não fala só do elemento terra, fala de todos os elementos e como eles estão presentes na nossa vida. É uma música, uma canção indígena que eu aprendi com uma criança, então eu vou trazê-la para vocês, para nós. Peço licença aos povos indígenas, à mãe natureza, para compartilhar essa canção com vocês. Mãe, te sinto sobre os meus pés. Mãe, escuta meu coração bater. Mãe, te sinto sobre meus pés. Mãe, escuta meu coração bater. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Reia, 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 ho. Reia, 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 ho. Boa noite. Viva! Viva, meninas que estão aqui. Acho que só a Ju não estava ontem, né? A gente vai pedir para todas aqui, né? Se a gente quiser escrever nosso nome, sabe? Marcar nossa presença aqui é simbólica. Então, se a gente puder colocar nosso nome aqui no chat, a gente marca nossa presença simbolicamente através do nosso nome. Ontem a gente terminou o encontro com um tema, né, falando do nosso nome, apresentando aí uma prática que a gente realizou. Deixa eu pensar aqui com a Ana. Ana, a gente vai para a prática, a gente mostra aí o nosso acróstico de hoje. Mostra o acróstico primeiro? Eu acho que a Ah, gente então tá bom. mostra e aí a gente vai para a prática, porque daí a prática já linka. Ah, ótimo, legal, porque a gente gosta de começar fazendo uma meditação, uma respiração, uma chegança, um estado de presença, mas acho que todos estão aqui, talvez, creio eu, ansiosos por para a gente apresentar aqui o nosso método. Então, ontem a gente terminou é, fazendo um acróstico, que eu acho que a Ju não estava, somente deve saber o que, que é. E o método com a COM é um acróstico, né? Então a gente vai mostrar para vocês o que, que significa esse acróstico. Vocês imaginam? Alguém suspeita? Gostaria de falar aqui o que, que vocês acham que é esse com? Giovana pensou? Alguém pensou alguma coisa? Ai, eu dei uma colada agora, né? Que você mostrou. Você deu uma colada? Estava escrito em algum lugar? Não. Acho que tava, né? Confluência De cultural. Não. saberes? Não, não é isso. Esse aqui é o título. Alguém, Aquelas seis, super! alguém imagina o que, que é que representa essas 3 letras? Alguém quer falar? Então eu vou mostrar. Não? Então tá bom, vamos lá. Compartilhar.
Deixa eu ampliar aqui. Então, hoje, o nosso encontro tinha como objetivo, né, trazer a confluência entre a arte, cultura e educação, que são os três principais temas, né, que a gente trabalha. E quais são esses três pilares do método COM? Tchan, tchararã. Vamos lá, então. O primeiro é o corporeidade, o segundo é a oralidade e o terceiro é manualidade, que não estão em ordem de importância, né? E ele é uma confluência, né? É a fluência dos nossos saberes para uma prática pedagógica sustentável. Então, a Ana, né, a gente se apresentou no primeiro dia, a gente fez até uma apresentação extensa, assim, né? Porque era importante, né? Por que que a gente está falando desses conteúdos, saber qual a nossa experiência. A gente é educadora, vem da área da educação, mas a Ana que seguiu, ela vai falar depois também na prática do caminho do yoga, pratica yoga, então traz muito essa presença. Eu não pratico yoga, mas eu fiz teatro e acho que foi a experiência assim que eu mais trabalhei com o corpo, né? Com a expressão corporal, assim. Fiz com a Ju também algum tempo lá no CJ, foi o lugar que a gente encontrou o teatro. E a oralidade por conta da contação de histórias, que hoje é uma prática minha também artística e pedagógica também. E a gente confluiu ainda mais, né, Ana? A Ana também conta histórias, a gente inclusive já desenvolveu uma oficina de, né, o Despertar do Contador de Histórias, né? Foi nossa primeira oficina aí juntas. E a gente trouxe a contação de histórias. E acho que vocês devem saber, né, que existem grupos duplas, pessoas que trabalham com yoga e contação de histórias, né? Fazem essa junção, porque a contação de histórias ela se une a outras artes, a outras linguagens. E a gente não queria fazer, né? Yoga e contação de histórias. Ana, vamos confluir nesses saberes. E a gente falou, não, vamos fazer um método que é nosso, né? Que é o nosso caminho, que é o que a gente trilhou. E a manualidade vem justamente dessa necessidade, depois a gente vai falar de cada um deles, de colocar a mão na massa, sabe? De ter algo porque, enfim, o corpo é movimento, o corpo é essência, oralidade, né, é o que a gente expõe, expressa, mas é imaterial até então. E a manualidade é a gente, né, colocar no material a manualidade algo que seja, né, assim, visível, simbólico, que seja demonstrativo, enfim, é um pouquinho isso. Tudo bem? Então, até aqui era um pouquinho isso que a gente queria trazer, né? O que, que é esse com. E é claro, né, que o com essa junção, né? É estar com, é a partir do olhar e do encontro com o outro que essas práticas acontecem, né? Primeiro comigo, né? Como que está o meu corpo, como que eu utilizo a minha voz, como que a oralidade é a minha referência, né, na área da educação, na área da arte, e o que eu também exercito, por exemplo, eu escrevo muito, talvez a minha manualidade principal seja a escrita, mas eu também adoro arte, artesanato, né, a gente até vai falar um pouquinho depois sobre isso, né, sobre quais práticas a gente traz na nossa experiência. Então é isso, Ana. Ah, então eu vou começar com o corpo, né? Se eu só colocar o corpo aqui. Na verdade, a gente nem chama de corpo, né? A gente chama de corporeidade, porque segundo o Muniz Sodré, ele diz que a corporeidade é a revelação do sensível, que o saber é aquilo que está incorporado. Então, se a gente quer confluir saberes, de onde vêm esses saberes? Vem daquilo que a gente conseguiu ao longo do tempo na nossa vida de cada um incorporar. Isso que o conceito é muito forte. Então, por isso que não é corpo, né? Corpo, história, né? E artesanato, por exemplo, são conceitos maiores, mais abrangentes. Aí a Ana vai falar mais um pouquinho agora, eu vou interromper só um pouquinho aqui. Então, boa noite, muito bom estarmos aqui juntas novamente nesse terceiro dia, super especial. Então, boa noite para Silvia e para Nelly, que chegaram há pouco. Muito bom. A gente tem recebido feedbacks muito positivos, não é, Adriana? Vocês que estão participando, né, que ficaram, e é sempre assim que acontece,
estão conversando com a Adriana, estão conversando comigo, e é uma experiência muito importante, muito rica, e nós saímos sempre muito preenchidas e felizes pela oportunidade dessa partilha. Não é, Adriana? Então é muito enriquecedor para nós, não é? Surgiram tantas sugestões no encontro de ontem, não é? A Silvia trazendo os saberes dela, a Giovana compartilhando também, então muito especial. Então, antes de falar um pouco sobre a corporeidade, eu vou propor uma prática para nós, uma prática que desenvolvo com as crianças, com os adolescentes, com os educadores, com adultos, e nós vamos usar o nosso estado de atenção, a nossa respiração, a nossa voz e as nossas mãos também, para essa percepção sensorial mais profunda dessa experiência tão simples respiratória que a gente vai fazer, mas que se a gente mergulha nessa experiência, nós conseguimos sentir a mudança da qualidade dos nossos pensamentos, o nível de relaxamento do nosso corpo e também das nossas emoções. Então, eu vou pedir, né, para que vocês se organizem aí na forma como vocês estão sentadas. Uma coluna reta, né? E por que a coluna reta? Porque nós temos um centro de energia que conversa, né, o nosso cérebro e o ponto final da nossa coluna, que são os chakras. Então, quando a gente fica assim, né, ou quando a gente tem a tendência de encolher o nosso peito para trás, nós estamos bloqueando esse fluxo energético, e estar muito tempo assim, ou usar o celular, não é muito tempo assim, nessa postura, com a cervical, existe um estudo que aponta que uma postura constante assim invoca para o cérebro um estado de o corpo está fechado, o corpo não está aberto, o corpo não está expandindo. E por consequência, uma depressão, né? Uma pressão que surge no corpo e bloqueia então a nossa criatividade, a nossa alegria, o nosso bem viver. Então, nessa postura, eu vou convidar vocês a colocar a mão direita, 4 dedos abaixo do umbigo, e você só apoia e descansa a mão lá na sua coxa. É possível fazer isso. Você acomoda a mão ali e perto da virilha, ali na coxa, a mão fica descansada. E a mão esquerda aqui na altura do coração, do chakra cardíaco. E eu vou fazer uma vez, depois a gente vai fazer 3 vezes e eu vou colocar uma música de fundo. É uma música que fala, né, uma música instrumental, cujo tema é a luz angelical, a luz do anjo. Né? Então eu vou fazer, vocês se acomodem e depois, quando eu liberar a música, a gente faz 3 vezes juntos, tá bom? Então a prática é essa, descansando as duas mãos no corpo. Nós vamos inspirar bem profundo, inspirando, mas só acompanhe, tá bom? Cresce, cresce, enche o peito e aí vai sentindo a movimentação do seu corpo. Na expiração, eu expiro exprimindo as vogais. A, E, I, O, U. Então, nós vamos fazer juntas agora, sem uma música de fundo, tá bom? E sente onde relaxa mais, onde comprime mais e solta aqui os ombros, musculatura aqui do maxilar, tá bom? Então a gente inspira, grande
grande, grande, grande. E A, E, I, O, U. E aí é possível perceber se esse U ele é mais comprido, mais longo, ou se ele é mais curto, não é? Se ele é mais comprido, a gente consegue sentir um bem-estar maior na expiração, porque o segredo de uma boa respiração não é a inspiração, é a expiração lenta, relaxante e suave. Então nós vamos agora fazer mais 2 vezes, tá bom? Então inspirou, mantendo as mãos descansadas no corpo, inspira. Expira devagar. A, E, I, O, U. Inspira. Expira. A, Agora nós vamos fazer uma última em que vocês vão se conduzir, tá bom? Então, a partir de agora, inspirando. E expira. Agora liberando as mãos, apoiando nas pernas. E uma inspiração bem grande e uma expiração suave, sem expressar, soltar o ar através das vogais. Muito bom. E vá sentindo, abrindo os olhos devagar, se você estiver com os olhos fechados. E aí você sente se você quer abrir aqui atrás. Isso, se você quer fazer uma massagem ou dizer para você parabéns, você, seu dia hoje, olha, você, Giovana, você, Lia, Adriana, Silvia, parabéns, viu? Fiz o melhor que eu pude, como a Silvia escreveu ontem, né? Tapinhas, ou alongar aqui assim, ó. Alonga, estica, estica e solta. Então, esse exercício, ele é um exercício. Deixa eu colocar aqui o meu fone. É um exercício que é uma prática que ajuda, é extremamente positiva para os órgãos aqui da região baixa, né? Então, fígado, rim, baço. E para os órgãos aqui, pulmão, coração, garganta. E o U, quando a gente solta, né? É possível sentir a vibração na cabeça. É muito comum sentir um calor, eu tô aqui sentindo muito calor, as mãos formigando, e é um exercício respiratório muito legal para ser feito também em pé.
Então, em pé ou sentada, sentado. Uma dica também, muito bom, né, Célia? Uma outra dica é você começar. Inicialmente você faz três inspirações e expirações, pausa, faz mais três, pausa e faz mais três, até que você consiga fazer 15 vezes. E aí é bacana fazer devagar, porque quem não tem o hábito de fazer essa respiração mais plena, se você já parte para 15, você pode sentir aí uma tontura, né, uma leseira. E uma segunda dica: muito estresse, muito cansaço, uma ansiedade, um peso, dificuldade de pensar, de raciocinar, para o que você está fazendo e faz essa respiração, porque você vai fazer um realinhamento da sua energia e das células, né? Então é muito especial. E antes de devolver para a Adriana, eu trouxe aqui alguns apontamentos, não é? Pela minha experiência, pelas minhas práticas, por aquilo que eu acredito, por conta das minhas experiências conectadas à espiritualidade, eu acredito que nós somos seres espirituais, nos expressando através do nosso corpo, que é essa nossa ferramenta de nos manifestarmos no mundo, né? Então, é através do corpo que a gente também expressa a nossa subjetividade, a nossa forma de ser, a nossa personalidade, a força que o nosso nome traz, como nós vimos ontem, as vogais dos nossos nomes, a história dos nossos nomes, a ancestralidade que pulsa nos nossos nomes. E o corpo, não é? Culturalmente, o corpo e essa expressão subjetiva ao longo da história, e em algumas culturas, né, principalmente na cultura ocidental, ou supervalorizado, né, a estética, a beleza, ou o corpo como algo pecaminoso, algo sujo, e que na verdade não é. Né? Então, o nosso corpo, ele é um sistema, ele é um conjunto maravilhoso de órgãos interconectados, as nossas células, o nosso DNA, o DNA do nosso corpo, né, dessa ferramenta, é o mesmo DNA dos elementos que estão na natureza. O nosso corpo é natureza. No nosso corpo existe a água, o fogo, o éter, o ar, a terra, não é? Através do nosso corpo a gente se comunica. A Adriana daqui a pouco vai falar da oralidade. Mas a gente se expressa através da dança. Ontem a Giovana deixou para nós uma sugestão, não é? De um grupo que trabalha a dança, né? Olhando para a simbologia, para a força de Sankofa. Não é? O corpo é chamado soma pelos gregos. E o que são as doenças psicossomáticas? Então, as dores emocionais, mentais, desse ser que movimenta o nosso corpo, esse ser subjetivo, se ele está doente, frágil, deprimido, ansioso, o corpo vai dizer isso, o corpo vai sinalizar. Então, quando eu respiro, quando eu proponho práticas respiratórias conscientes para mim, para as crianças, jovens e adultos, é uma ferramenta para que a gente consiga inspirar a nós mesmos e a qualquer pessoa a se autorregular através de uma respiração consciente. E uma respiração consciente traz consciência emocional, energética e espiritual.
Então é um pouco disso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E para finalizar, né, dizer, sugerir também que se vocês se interessarem, que vocês estudem, leiam um pouco sobre Yoga Nidra, que é o yoga do sono, cujo objetivo não é dormir, mas é entrar num estado profundo de relaxamento. E dizer também que nós temos Yoga Nidra, isso mesmo, Yoga Nidra. E nós temos também os mudras, que são posturas que nós fazemos com as nossas mãos, postura da lótus, porque as sabedorias ancestrais indianas entendem que cada dedo das nossas mãos representa um órgão e representam também energias. Então, quando a gente utiliza determinados mudras, nós estamos trabalhando energeticamente com as nossas mãos, posturas com os dedos e com as mãos que vão impactar a nossa energia. Então, fazer uma prática de meditação em que você une o polegar e o indicador, fazendo essa postura, apoiando nas mãos durante 20, 30 minutos, faz o AIOU usando também essa postura. Você vai perceber uma mudança, uma transformação energética. Você está numa situação, numa reunião, alguma coisa pegando, faz essa postura discretamente e sente como o seu corpo muda, tá bom? A gente tem muito mais dicas, muito mais experiências, mas o encontro hoje era mais para uma prática, tá bom? Adriana, você agora com a oralidade. Oi, gente, muito legal isso que você trouxe, tudo muito lindo, né? E a Eliana falou que ela tem insônia e notou que ela tá bocejando depois dessa respiração. Eu também bocejei bastante aqui, até lacrimejou um pouco aqui, assim, liberando algumas energias, tensões também. Ana, quer falar sobre isso? Quando a gente faz uma prática respiratória e existem vários exercícios e a gente boceja, a gente lacrimeja ou a gente sente uma vontade incrível de dar risada, né? Aí fica uma dica aí para Giovana que está na formação dela. Isso é um sinal de desbloqueio energético, né? Como se fosse aqui, não dá para a gente falar disso hoje, não é o objetivo, mas a gente vai criando algumas carapaças, né? Assim como da tartaruga, e a gente vai cristalizando inconscientemente algumas emoções, algumas experiências. E a respiração faz essa liberação, né? Eu tenho uma cliente que a gente faz todo um processo de meditação e de respiração. Depois, durante, né, a nossa mentoria, ela fica 30 minutos lacrimejando e bocejando. E ela vai liberando, né? Então faz parte, sim, é bem isso que a Adriana trouxe. E aí eu ia dizer, né, que o nosso subtítulo é Confluência de Saberes para Práticas Sustentáveis, porque a gente sente muita falta de que a gente coloque em prática, né? Porque não adianta ficar ouvindo a Ana falar como é importante, como é bom, respire. Se a gente não fizer, nada vai resolver. É, exatamente. Então eu vejo que a gente fica muito tentando descobrir qual que é o segredo, qual que é a melhor forma. A melhor forma é praticar, né? Então se a gente não pratica, a gente não coloca em prática, nada faz sentido. Por isso que a gente está trazendo essa ideia das práticas mesmo e trazendo alguns exemplos, e por isso que esse método trabalha com o corpo, né? E a gente vai ver que tudo é corpo, né? E aí, antes de ir para a oralidade, eu vou trazer uma fala aqui, e aí depois vou citar mais algumas. Esse livro se chama Casa das Estrelas, o Universo pelo Olhar das Crianças. E ele tem, é como se fosse um dicionário, separado em palavras em ordem alfabética que as crianças foram dando significado, né? E aí eu vou trazer, ao longo do nosso encontro, eu vou trazer dois agora e depois vou continuar trazendo das crianças.
como as crianças são sábias, né? E na nossa prática, escutar as crianças, trazer as crianças para participar é fundamental, né? Então a gente não faz nada para as crianças, a gente faz com as crianças, adolescentes, adultos, idosos, com quem a gente for trabalhar. E aí, para a Gene, de 8 anos, corpo é a parte da cabeça. Para a Mari, de 10 anos, é um rosto que se mexe, ri, se entristece e se sente sozinho. Para o Luiz, de 10 anos, é de alguém bem sozinho. Já para o Andrés, de 6 anos, é como uma coisa que anda em alguém. Ai, que coisa mais, que definições mais lindas e filosóficas, né? Então, depois dessas definições aqui, eu vou trazer para vocês aqui o slide. E aí a Ana falou dessa coisa do corpo, né? Segundo que como algumas religiões veem, eu lembrei dessa frase do Eduardo Galeano, que ele fala assim, que a igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. Então é isso. Viva! Então a gente tem que escutar o corpo, né? Na igreja, ciência, publicidade, vamos escutar o nosso corpo. E por falar em escutar, vamos para a oralidade. Um dos, né, das pesquisas que eu fiz sobre a arte de contar histórias, a contação de histórias ou a arte de narrar, que envolve a oralidade, o etnólogo que, né, mais aparece assim, como pesquisado e como referência é o Ampatebá. E ele diz o seguinte, que a tradição oral é a grande escola da vida, cobrindo e envolvendo todos os aspectos. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência da natureza, iniciação à profissão, história, divertimento e recreação, sendo que qualquer detalhe pode permitir alcançar a unidade primordial, fundada com base na iniciação e na experiência. Ela engaja o homem na sua totalidade. E nesse sentido, podemos dizer que ela contribui para criar um tipo de homem particular e para moldar a alma africana. E toda a alma, né? Que não seja africana também. A gente tem essa africanidade aqui, a gente tem esse privilégio, né, de ter convivido também com os africanos. Dizem que as histórias surgem com os homens e que os homens surgiram na África, então as histórias surgem. E o que funda, né, as histórias são as lendas, os mitos, que falam também muito sobre a origem das coisas. Então, quando a gente não conseguia explicar os fenômenos da natureza, era através dos mitos que eles eram explicados. Então, estudar a oralidade e estudar as histórias e a importância das histórias, como a Ana disse, não vai dar tempo de falar sobre tudo, é por isso que a gente quer compartilhar depois mais com vocês. Então, ao invés de falar, eu vou contar uma história para vocês. Vocês querem ouvir? Então, vamos lá. Se vocês querem ouvir, eu vou falar história. Eu quero ouvir vocês falando, se vocês querem ouvir. Conta! Só a Ana que falou. Vamos fazer de novo para ficar bonito? Vamos lá, de novo. História. Conta! Agora eu ouvi a voz de todo mundo, então eu vou contar. Bora lá. Diz que era uma vez um homem que, cansado de ver as pessoas tristes, deprimidas, cansadas, insatisfeitas, ele resolveu ajudar. Então, ele lembrou que ele sabia belas histórias de cor, de memória. Então, ele teve a ideia de pegar um banquinho, colocar no meio da praça e começar a contar essas histórias para as pessoas, para animar e alegrar a vida delas. No começo, algumas paravam curiosas para saber o que estava acontecendo, ouviam um pouco as histórias, mas depois elas começavam a andar rapidamente, sem tempo, apressadas, tendo outras coisas para fazer. O homem passou assim muito tempo,
colocando o seu banquinho e contando várias histórias. Depois de um tempo, quando ele contava histórias para uma plateia inexistível, um garotinho que estava perto dele puxou assim a camisa dele e falou: Ei, tio, você não tá vendo que ninguém tá aqui escutando suas histórias? Por que você continua a contá-las? No que o homem respondeu: menino, antes eu contava histórias para mudar o mundo. Agora eu conto histórias para que o mundo não me mude. Linda. É isso que a gente gostaria de refletir com vocês. No primeiro dia a gente trouxe um pouquinho sobre o que o Rubem Alves disse de compartilhar. A gente também, né, Ana, vem das pessoas. Desse jeito a gente fala como que a gente pode ajudar. E aí a gente fala com os nossos saberes, com as nossas experiências, compartilhando, trazendo o que a Ana trouxe. Ontem a gente falou como é que está essa sociedade, por que que a gente está assim? Né? Por causa da quantidade de informação, tecnologia, porque é o capitalismo, porque... E aí a gente fala assim, o mundo está mudando a gente? Por que que a gente está mais assim, né? E o que a gente está fazendo, né? Porque eu sempre sonhei em mudar o mundo, assim, né? Eu sempre achei, ainda acho, que eu posso contribuir com a mudança, né? Eu digo sempre, né, que a Ailton Krenak me inspira, construir um outro mundo possível. Mas isso que o homem diz é por isso que eu conto histórias, para que o mundo não me mude, porque às vezes a gente vai se moldando a como está o mundo e vai perdendo a nossa essência e vai esquecendo da nossa sabedoria que está no corpo, que vem com a gente da alma. Então, eu acho que a gente quer encontrar, né, Ana, pessoas como vocês que vieram aqui, que encontraram o caminho, porque tinham que estar aqui hoje, pra gente também sentir que a gente não tá sozinha. Às vezes a gente parece que tá contando história com uma plateia inexistente. Tem o sermão, né, do Padre Antônio Vieira, que é o sermão de Santo Antônio aos Peixes, que diz que quando os homens não ouviam mais Santo Antônio, ele ia pregar para os peixes. E aí os peixes saíam todos para ouvir o que ele estava falando. Mas é muito bonito isso, assim, de como a gente tem essa necessidade, quando a gente traz com a gente algo que a gente acha muito importante, que de alguma maneira nos foi revelado, que a gente também não sabe explicar por quê, porque também a gente vive numa sociedade que parece que a gente tem que explicar tudo, que tudo tem que ter razão e sentido, e tem coisas que não se explica. Se vive, se experiencia, se troca. Então a gente está trazendo algumas coisas, alguns conceitos, alguns estudos, mas tem coisas que a gente também não sabe, né? E acho que as coisas que né, esse dizer não sei, né? A gente fazia a quinta do não saber, justamente trazendo esse conceito do tem vezes que a gente não sabe mesmo, né? A gente não vai saber tudo. E por isso que a gente falou que método não é uma receita, né? Não é, olha, faça isso que vai funcionar. O método é como que a gente experiencia, faz vivências, práticas, exercícios que façam com que a gente, em algum momento, entenda que a gente está no caminho certo, que de alguma maneira a gente é isso que a gente tem que fazer, né? Eu vim ao mundo para isso, né? Essa é a minha missão, esse é meu propósito, é aqui que eu tenho que estar, é onde meu coração bate mais forte, né? Então, como que a gente cria uma sociedade onde trabalho, né, profissão também seja sinônimo de construção de um mundo melhor, e não só como as escolas formam, um trabalho, uma profissão para você ganhar dinheiro, ser rico e ter bens materiais. Então, acho que é um pouquinho isso que a gente gostaria de trazer. Né, Ana, quer falar um pouquinho? Essa história. Se alguém mais quiser falar também, fiquem à vontade. É importante, né, isso que a Adriana traz das experiências, não é? Parece, né, eu tenho conversado com algumas pessoas, inclusive pessoas que são estudiosas, por exemplo, da área da alimentação, não é? Veganos, vegetarianos, carnívoros, né? E eu tive a oportunidade de conhecer donos de um restaurante muito próximo aqui em São Paulo, muito interessante, com uma filosofia muito interessante. E eu dizia para eles assim:
vocês têm que ir para o YouTube. Porque a gente foi almoçar, eu e algumas amigas, e nós tivemos uma aula de 2 horas. Eu falei, gente, esse almoço é muito mais do que um almoço. E aí um dos proprietários disse assim para mim, não, sabe por que a gente não vai fazer isso? Porque tudo que eu estou compartilhando com vocês é fruto de estudo e experiência. Eu não sou mestre, doutor nisso que eu estou falando. E para eu ir para um canal no YouTube, as pessoas vão me cobrar. Onde você estudou? Em que lugar você estudou? Né? E eu dizia para ele, é muito rico. Ele deu uma aula sobre a carne, sobre os legumes, sobre a água, determinadas marcas de águas. Eu falei, mas você tem que espalhar isso. As pessoas estão comprando água X por um preço barato e é uma água que não hidrata. Vejam o perigo. Você compra uma água mineral, não é da torneira, é mineral e é uma água que não hidrata. Então, o que mais não está nutrindo, cuidando, alimentando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa essência, a nossa alma, o nosso coração? E quando a Adriana diz a gente precisa compartilhar, ela traz muito forte isso e eu também. Então, o que fica com a gente represa. Então a gente precisa e a gente quer multiplicar. A dor é muito grande nos ambientes educacionais, a dor é muito grande nos ambientes corporativos. Nós estamos vivendo uma situação muito complexa em que o neoliberalismo vai conduzindo, né? Vai nos conduzindo, e se a gente não presta atenção, nós estamos mergulhados. Não é? A Adriana citou no nosso encontro de terça-feira, se você não consome, você é consumido, ou seja, você é excluído. Porque o que vale na sociedade atual, nesse cenário atual que a gente vive, é que nós somos um número, nós somos um CPF, e um CPF que pode consumir. Consumir o quê? Fazer qual roda girar? Então, quando a Gi diz, eu sou guia de turismo, eu trabalho com bike, fazendo isso, fazendo aquilo, eu faço isso, eu estou fazendo um curso de palhaço, Então, é muito lindo o que a gente está vivendo. E a gente precisa reconhecer as dificuldades, os desafios, as dores que são reais, são fatos, mas a gente, para mim, eu, Ana, só tenho 2 caminhos. Ou eu sigo no caminho da dor, da reclamação, da ladainha, né? Reclamar é clamar sempre as mesmas falas. Ou eu vou para o caminho da solução. Vai ter desafio, mas a possibilidade de aprender na troca com as pessoas, conosco, e encontrar possibilidades é muito maior. Né? Então, é fazer, é experimentar, é compartilhar, é errar e é seguir. Porque assim a gente vai burilando o diamante que nós somos. Essa também é a minha missão de alma, não é? Então nós somos da turma da solução, né, Adriana? Da solução através da prática, do reconhecimento da nossa biografia, da nossa história e da colaboração. É isso. Isso, lindo. Isso que você falou me fez lembrar o seguinte, né? Sobre formação, sobre cursos. Eu fiz muitos cursos de contação de histórias, mas aonde a gente aprende a contar histórias é contando histórias. Por isso que eu sou muito grata aos que me escutaram. Porque ter uma plateia nem sempre é fácil. Eu vi muitas pessoas que fizeram cursos comigo, mas que não conseguiam praticar, né? De alguma maneira assim. Então, ter vocês aqui também nessa escuta pra gente é uma riqueza, assim, porque vocês tinham milhões de coisas para eu estar fazendo, vocês escolheram estar aqui. E todos os cursos que eu fiz,
eu tinha que ter feito, sabe? Assim, eu sinto que foi para me ampliar. Inclusive, teve um curso de palhaço que eu fiz no Canto Cidadão, que foi um curso de, sei lá, de uma semana, porque quando eu estava na faculdade, eu recebi um incentivo que era assim, prestar serviço no hospital e ganhar 100% da faculdade, né, da bolsa. E eu fui ali no Hospital Penteado prestar serviço e conheci os doutores da alegria e tal. Falei, ai meu Deus, quero ver isso, como que é e tal. E esse curso, gente, quando eu fui fazer, eu tava suspeitando que eu tinha uma doença grave, né? Assim, por causa de uns exames. Sabe aquela coisa que você abre o exame, pergunta pro Google, ele fala, você vai morrer? Eu tava nesse nível, assim, sabe? E aí eu fui pro curso de palhaço, assim, desolada. Eles fizeram uma prática lá, que era o túnel das boas energias, alguma coisa assim. Ficava uma pessoa desse lado, outra pessoa desse lado. Eles ligavam uma luz assim lá no fundo, como se fosse uma luz do fim do túnel, colocavam uma música e você tinha que passar ali no meio, e a pessoa desse lado, você tinha que falar coisas boas pra você. Você é linda, você é maravilhosa, você vai. Parecia autoajuda, mas quando eu saí do final do túnel, eu chorava. Eu chorava assim copiosamente. Falei, gente, eu tô curada. Mas de verdade, assim, eu falei, aquele exame tá errado. Não, não é isso. Eu vou vencer, eu vou viver muito. É impressionante, assim. Então eu falo que tem cursos e que tem atividades práticas que eu não fui ali pra ser palhaça, é na minha intenção, né? Por exemplo, eu fiz teatro, não sou atriz, mas o quanto o teatro me ajudou. O quanto esses cursos, essas oficinas, que são práticas e que trabalham com o corpo, são fundamentais na nossa vida. E acho que é isso um pouquinho que eu e a Ana gostaria de trazer. Porque, como ela falou, aula no YouTube tá cheia. Eu já assisti várias. Gente, o YouTube é assim, uma rica, por exemplo, Ailton Krenak, tudo que ele fala, eu ouço tudo, leio todos os livros dele. Então, assim, eu não preciso fazer um curso, né, com Ailton Krenak, por exemplo, assim. Aí ele abriu a boca, ele faz assim, ó, eu já falo, meu Deus. E eu abracei, gente. Ai, preciso contar pra vocês, eu abracei a Ailton Krenak esse ano. E acho que é por isso que eu tô assim com uma energia que eu falei, meu Deus, ele e o Davi Copenal, assim, foi uma coisa que eu falei, preciso compartilhar isso, né? Então, assim, só pra dizer, então o que a Ana e eu queremos trazer, que a gente vai tentar adaptar para online, por causa de pessoas que moram longe, mas que a gente também, a gente já falou isso ontem, quer ir pro presencial, é prática, é viver experiências, sabe assim? E a gente tem uma série, a Gi fez a oficina comigo, né? A Gi viu que eu trazia umas coisas assim loucas, a gente tinha dia que era 3 pessoas e a gente trazia muita coisa interessante. A nossa roda de histórias foi maravilhosa. E com cada grupo é diferente, né? Que cada grupo traz uma coisa, é diferente. Então é isso, é essa riqueza que a Ana e eu, assim, tá procurando na nossa vida, assim. A gente quer muito, porque é isso que nos mantém vivas e acho que vocês também. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, que eu me empolgo, assim, aí eu já até perdi onde que eu tava, que eu ia falar. Era de curso, né? Acho que era isso. Era essa coisa boa que é estar junto com outras pessoas e poder falar, escutar e vivenciar também. Alguém quer falar alguma coisa? Me sentiu tocada assim? Quer falar? Fiquem à vontade. Ah, eu só queria fazer um comentário que esse lance que você falou da prática, assim, é muito real, né? Porque às vezes a gente, tipo, estuda e lê e vê e não sei o que, não sei o que lá, mas precisa da prática, assim, para ter esse desbloqueio, né? Saber o que dá certo, o que dá errado e tal. Eu tô muito nesse momento, assim, né? Que eu tô estudando aí a palhaçaria, o humor, então, tipo, o que dá certo e o que não dá, né? E aí é muito engraçado quando eu escrevo um número, eu falo, nossa, essa piada é genial. E aí, tipo, chega na hora ninguém ri, né? Mas aí um outro negócio que, tipo, nem foi pensado para gerar o riso, assim, tipo, todo mundo racha o bico, assim. Então, a prática é muito importante nesse lugar, assim, né? Da gente entender o que fazer, como fazer, e tudo é uma escolha também, né? Eu tenho refletido muito sobre isso, assim, tipo, a maneira como a gente conta as histórias, assim, é uma escolha. E como é importante fazer essas escolhas com responsabilidade, né? E, enfim, né? Aí não vou me prolongar muito também, que eu falo pra caramba. Ai, que linda. A gente gosta de trazer esse espaço de escuta, assim, se vocês se sentirem, né? Umas pessoas sentem mais à vontade de falar, outras não. Mas eu dei um curso online com uma outra amiga que estuda comunicação não violenta e que também é discípula de Paulo Freire, como eu também. A gente juntou Paulo Freire e Ailton Krenak. A Ana falou uma coisa que me remeteu.
que o Paulo Freire fala que a gente precisa ir da denúncia ao anúncio. Então a gente precisa denunciar a situação desumanizante, mas a gente precisa anunciar algo que vai superar essa situação. Porque eu sinto que em muitos coletivos e muitos grupos a gente fica só na denúncia, tá errado, o governo não presta, tudo ruim, nanana, e a gente para ali. E outro dia eu vi e eu tinha captado isso. A primeira vez que eu vi isso, da denúncia ao anúncio, mas me fez tanto sentido, mas tanto sentido, porque a gente trabalha às vezes, e é isso, a gente só reclama, mas a gente não traz uma solução. Não que a gente tenha que ter a solução, mas a gente tem que trazer pelo menos proposições do que a gente pode fazer. Gente, não sei o que fazer, vamos respirar. Para tudo. Foi mais ou menos assim na pandemia, né, Ana? O que a gente faz? Fecha, vai, não pode tomar vacina, usa. Aí, não, para, calma, a gente não tinha as respostas. Mas a gente tinha que pelo menos entrar num estado que fosse permitir que a gente racionalizasse, a gente se entrasse e fosse pro lugar da razão, de pensar. Então, assim, não é que a gente tem que ter a resposta, mas a gente tem que propor, e a gente está propondo, assim, por exemplo, eu acho a arte um anúncio incrível, assim, a gente fazer arte, a gente ler poesia, né, como quando o Krenak fala, eu chamo o Drummond, eu falo, porque parece que tudo que os homens brancos escreveram não presta, e não é assim. A gente tem que, como a gente falou, é tudo uma escolha, como a gente conta as histórias. Nem todo mundo tá contra todo mundo, mas a Chimamanda Adichie tem, né, que ela fala, né, que o perigo da história única, né? Às vezes quando você repete, conta uma única história de uma única maneira, que como é contada as histórias dos povos africanos, dos povos originários, a gente reproduz preconceitos, a gente reproduz... Então, isso também, e contar histórias é um ato político, como eu acho que viver é um ato político, né? Não é política partidária, mas é um ato político, a gente precisa se posicionar. Então, quando a gente fica só na denúncia, a mulher falou uma frase que eu não sei se eu vou saber reproduzir, é uma professora, ela fala, quando a gente fica só na denúncia, a gente é só mais um, mas quando a gente vai para o anúncio, a gente também se responsabiliza. Quando a gente está na denúncia, a gente só critica. Quando a gente vai para o anúncio, a gente também se coloca como responsável. Pô, tá assim porque eu também, né, Ana? Eu também como carne, eu ando de carro, eu uso muita água para tomar banho. Então, assim, não estou dizendo que a gente é o único responsável, mas a gente também, né, é responsável. Era isso que eu lembrei, assim, de falar dessa importância da denúncia ao anúncio, né, de anunciar também. E aí eu vou para manualidades. Tudo bem para vocês? Pra gente fazer uma... Então vamos lá. Gente, vão me interrompendo, assim, se quiserem, porque às vezes, né, só para dar conta aqui do conteúdo. Vamos lá. Então, oralidade. E essa frase incrível, né, que na tradição oral, tudo fica guardado no corpo. Manualidades. A Nina Veiga, ela diz que a artesania, e eu fui procurar, encontrei a Nina Veiga por conta desse artesana de la palavra, né, que eu trouxe para mim. Eu fiquei pensando que artista é um nome muito forte, né? Eu não falo, eu sou artista, eu falo, qual que é a minha obra, né? O Marcelo Cortella fala, qual que é a tua obra, né? E a arte, né, tem esse significado, assim, né, mais pomposo, não tá vindo a palavra agora, mas o artesão é aquele que manuseia na vida, né? O artesão não é para expor numa exposição, não é uma obra conceitual, é uma obra que tem arte, é uma obra que tem beleza, mas é uma obra que tá ali, ao nosso serviço, né? É um prato, é uma xícara, é uma panela de barro, são coisas, né? Não que, enfim, o que eu quero dizer é que, assim, para mim a artesania é como conduzir, né? Tecer a nossa própria roupa, tecer a nossa própria vida, e não que isso se torne uma peça, né? Que possa ser, inclusive, hoje em dia reproduzida. Então, a artesania, ela tá ligada ao fazer manual, é a capacidade de fazer com as mãos, que produz uma ética existencial, porque é uma coerência entre a ideia que a mente tem e aquilo que se faz. Quando a pessoa tem uma ideia e executa algo, isso traz uma satisfação emocional e um alinhamento ético, estético e até político existencial. E se pensarmos no aspecto espiritual como aquilo que nos é ético, podemos dizer que esse alinhamento inclui também a dimensão espiritual junto à materialidade. Somos espírito em matéria, né? Não matéria em... Não como que é? É um ser espiritual vivendo uma vida carnal, não um ser carnal vivendo...
eu sei, é mais ou menos isso. Agora eu me confundi. Mas é isso, somos matéria e somos espírito, e a materialidade vem, né, nesse exercício da manualidade que a gente gostaria de trazer. É isso, Ana? Quer falar? Não, é isso mesmo. É isso. Vamos seguir. Vamos Vamos pro seguir. exercício, porque olha, eu tô olhando aqui já é quase 20 para as 9. É, passa rápido. Aí, só para terminar, eu quero fazer uma citação, que assim, eu estava lendo um texto, quando eu decidi que eu ia usar esse termo artesana, a palavra sana, porque eu também fiz letras, né, espanhol, enfim, e aí a artesana, quando você separa, artesana é artesã em espanhol feminino, e a artesana é arte cura. A arte cura, e eu acredito que a arte cura. E eu juntei e dei lá a palavra, porque a palavra é o meu lugar no mundo, assim, eu acho que quando as pessoas falam assim, Adriana, você tem que ter uma profissão, fazer aquilo que você mais gosta de fazer. Aí eu falo, o que eu mais gosto de fazer? Falar. Eu falo, o que é profissão? É radialista? Minha mãe achava que ia ser jornalista. Ela falava, faz jornalismo. Que ela achava que jornalismo era a Fátima Bernardes. Faz jornalismo. Sempre gostei de falar e tal. Aí quando eu falava que eu queria ser professora, meu pai falava assim, ah, mas o salário, ó. E a gente sabe que o professor não trabalha pelo salário, trabalha pelo amor, a educação, né? Que se fosse pelo salário, infelizmente, ainda nesse país não é valorizado, mas espero eu que um dia seremos. E aí eu vou trazer, e aí quando eu tava pesquisando essa coisa de artesania, de cura, eu comecei a estudar, li um livro sobre a cura, né, o pensamento filosófico sobre a cura, e aí me apareceu um artigo de um autor que é um professor da USP, que eu inclusive já ouvi numa contação de história, ele estava lá presente com uma professora que é contadora de história, a Mona Lisa Lins, e ela participa de um projeto de contação de história na USP, e um dia ela me convidou, e ele estava lá, e eu nem imaginei, aí encontrei, chama Marcos Ferreira Santos. E aí ele diz o seguinte, o artigo é bem grande, mas no final, gente, lá no final do artigo, por isso que a gente tem que ir até o final das coisas, né? Porque é no final que estão as pérolas. Ele fala assim, ó, como diria o autor, o escritor moçambicano Mia Couto, que é outro que eu amo, quando percebemos a sacralidade da vida, o mundo se torna um altar. Quando percebemos a sacralidade da vida, o mundo se torna um altar. No entanto, relembremos a observação de Giordano Bruno em Spazio della Bestia Triunfante, do século XIV. Os deuses deram ao homem o intelecto e as mãos, e o fizeram à sua semelhança, concedendo-lhe uma faculdade superior à dos animais. Por isso, determinou a providência que ele estivesse ocupado na ação pela mão e na contemplação pelo intelecto. Na ação pela mão e na contemplação pelo intelecto. De modo que não contemple sem ação e nem obre sem contemplação. Que não contemple sem ação e nem obre sem contemplação. Tem uma frase que minha mãe diz muito, a fé sem ação, esperar, né? Esperança do verbo esperar, esperançar é ir, fazer, transformar, dar um passo. Aí só para terminar ele vai dizendo assim, ó, aqui temos a importância ímpar da materialização dos itinerários em uma obra que revele a obra percorrida e construída na relação. Se dar forma é formar-se, como nos alerta a querida ceramista e antropóloga Silene Gianotti, em conformidade com o que disse Giordano Bruno, então podemos dizer que a poiesis, que é a criação, e sobretudo através da arte, é a forma privilegiada de sair do círculo hermenêutico na troca incessante de sentidos, entre captar e construir sentidos. É a percepção do outro em seu tempo próprio que me exige uma presença e uma criação como resposta, pois que nessa hermenêutica, na busca dos sentidos, como jornada interpretativa, a pessoa é o início, o meio e o fim da jornada.
e suscita um engajamento existencial. Esse sentido é vivenciável, mas dificilmente dizível, é aquilo que a gente estava falando. A gente não consegue exprimir sempre com palavras. Isso é vivenciável, mas dificilmente dizível. Paradoxalmente, o antropos, ao realizar-se, realiza o theos, né? O antro, o homem, realiza o Deus ao se realizar, que o engendra no ato de criar, educar e cuidar. Criar, educar e cuidar. Arte, cultura e educação. Então, é um pouco complexo, é um pouco difícil, mas acho que deu para entender, assim, que liga muito com o que a gente estava falando. E eu falava para Ana, quando a gente desenvolve uma atividade com as crianças, que elas colocam a mão na massa, que elas desenvolvem algo, é impressionante como aquilo marca de uma maneira. A gente fez diversas atividades online, né, na pandemia. E aí gente, o que vocês mais gostaram de fazer? Ursinho, 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 porque era uma coisa que era manual. Pode ser que eles gostaram de muitas outras coisas, mas o que vinha primeiro na cabeça foi essa manualidade, esse ursinho que cada um construiu. Então, quando eu li isso, eu falei, gente, né? Aí quando ela fala que era uma ceramista que fala, né, como que o ceramista pega o barro e dá forma e cria arte através das suas mãos, né? E que cada um é diferente do outro, né? A gente não reproduz, a gente cria. Então, eu fiquei muito com isso, assim, dessa importância, que tudo tá no homem, né? E aí eu vou trazer para encerrar e para a gente, se der tempo, para uma prática, o mais bonito que a criança diz aqui, ó. A Luísa Fernanda, de 8 anos. O corpo é a vida de alguém. Porque alguém sem corpo faz o quê? Tudo é corpo, gente. É isso que eu tinha para dizer. Ela falou tudo. Ai, que lindo. Era isso. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, eu quero falar um negócio rapidinho. Pode Se falar. ninguém mais quiser falar também, que eu tô super falante. Não, mas que eu fiquei pensando na importância da oralidade para como fala essa palavra? Manualidade. E fiquei pensando nisso, também pensando em relação à tradição, né? Então, como muitas coisas são passadas oralmente, assim, coisas que são feitas com a mão mesmo, assim, né? Desde, enfim, artesanias até, pensei até na questão da culinária, né? Tipo, uma avó, assim, ensinando a filha ou a neta a fazer uma receita, uma comida. Então, tipo, como a oralidade, né, é um caminho, assim, para a construção de tradições manuais e, enfim. E é interessante, Dri, que eu soube essa semana, num espaço que eu trabalho, que meninos e meninas de 14 e 15 anos, que estão finalizando o Fundamental 2, são semi-analfabetos. Não conseguem ler, não conseguem escrever, a junção de algumas vogais com consoantes eles conseguem fazer, e olha a solução que um grupo de professores numa escola pública na região da Freguesia do Ó fez. Estão fazendo prova oral de conteúdos. Então, através da oralidade, esses meninos conseguiram elevar a sua nota. A gente não vai discutir a estrutura da escola, não é esse o objetivo. Porque se a gente entrar nisso, a gente vai entrar aí em questões bem interessantes e profundas, né? Da estrutura de pós-pandemia, quer dizer, ainda não é pós, mas o fato de que os professores buscaram o caminho da oralidade para que esses meninos e meninas pudessem expressar os saberes deles, eu achei isso assim extremamente fantástico, não é? E uma oralidade que não está conectada a uma memorização. É como o menino e a menina está
compreendendo aquele conteúdo formal na vida dele, não é? E aí, evidentemente, que a escola também tem um trabalho para que esses meninos possam, né, entrar em um processo de letramento, porque senão eles não vão estar assim, né, inseridos na sociedade, né? Vivendo nesse mundo maluco e lindo que a gente vive, mas a busca da oralidade como uma saída para compreender como esses meninos estão enxergando o mundo. Ok, não sei ler, não sei escrever, mas eu faço a minha leitura do mundo, a minha compreensão do mundo. Né? Então eu só queria compartilhar isso que eu achei muito bacana essa semana. Ai, lindo, Ana. Ana, o Paulo Freire diz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, né? E antes de conhecer Paulo Freire, eu já pensava na importância da alfabetização. Não como uma negação da oralidade, não, mas como um acesso e um recurso importante também. E como contar e ouvir histórias, e assim, cada vez mais as crianças precocemente estão indo para um lugar da alfabetização, porque os pais querem que ela aprenda a escrever. E aí uma amiga fala na contrapartida que as creches estão trazendo o elemento natureza. Ela falou assim: a gente vai para o parquinho e a gente vê uma borboleta, e a gente fala da borboleta, e elas já sabem que era uma lagarta antes. Quando ela for escrever borboleta, ela vai escrever com experiência do que é uma borboleta. Não vai ser só um nome no papel, mas a borboleta vai representar algo que ela sabe. Então, o saber, ele vem daí, dessa experiência, e não a borboleta, como o Paulo fez, o vovô viu a uva. Que isso não é reproduzir, né? Não é conhecimento. Agora, a escrita, sim, a partir dessa experiência que eu tenho, né? Como a criança, assim, o que é maior, a borboleta ou o boi? Ela vai falar a borboleta, porque escreve com mais palavras. O boi é menor. Então, é essa relação, assim, né, da palavra com a imagem. Aí eu vou pedir pra gente fazer uma prática que eu acho importante, assim, porque a gente tá falando sobre, desde o começo, sobre essa coisa do mundo melhor, que a gente só vai começar. Mas é só uma sugestão, porque alguém aqui já parou para desenhar o mundo que gostaria de viver? Alguém já fez isso? A Ana já fez. A gente fala assim, eu quero um mundo melhor. Às vezes o mundo melhor para mim pode não ser o mundo melhor para Ana, enfim, talvez seja. Eu acredito que todo mundo que está aqui de alguma maneira a gente compartilha com essa ideia de um mundo bom. Então a gente vai fazer o seguinte, numa folha de papel a gente vai fazer um círculo, porque o mundo, a Terra é redonda. E a gente vive tempos que a gente precisa reafirmar, né? Que a Terra é redonda. A gente vai fazer um círculo, uma bola, o mundo é uma bola, um círculo. E a gente vai colocar dentro desse círculo, através das palavras, quem sabe desenhar através de imagens, tudo que a gente quer dentro do nosso mundo. O mundo da Adriana, que é o mundo que eu compartilho com todos os outros seres humanos. O que seria esse mundo ideal, né? Talvez não seja a palavra, mas um bom mundo, um mundo possível para se viver. Onde tenham coisas que eu acredito que não podem faltar. E aí já pôr do lado de fora o que a gente não quer, porque também a gente tem que começar a pensar o que eu não quero, né, nesse mundo. Então, o que a gente quer fora e o que a gente quer dentro. E vai fazer esse exercício. E depois a gente vai olhar para esse mundo, né, e vai ver o quão distante ele está da realidade, o quão próximo ele está da realidade. E o que eu penso que eu posso fazer, né, enquanto indivíduo, depois práticas coletivas, para chegar a me aproximar dessa bola azul. E aí, se vocês quiserem escrever alguma coisa dentro, que é fundamental, uma coisa fora, acho que é um exercício gostoso. Quando eu fiz o curso da denúncia ao anúncio, a gente teve mais tempo para fazer esse exercício, mas as pessoas que fizeram falaram: nossa, eu tô ainda aqui viajando, que eu nunca tinha parado para fazer isso, assim, né? Para fazer esse exercício, como acaba vendo coisas que a gente nunca fez, assim. Então é uma prática que é meio que colocar a mão na massa, começar pela ideia. Tudo que hoje existe antes pertenceu ao mundo das ideias.
sei como que tá sendo para vocês aí fazer esse exercício, mas provavelmente vieram coisas, sentimentos, né, emoções, coisas imateriais, assim, valores que a gente acha muito importante, que algumas vezes são abstratos. Mas como a gente está falando de prática, tem uma coisa que eu quero muito fora, sabe? E fora do mundo, fora do Brasil, fora do poder. E eu posso fazer alguma coisa por isso. Eu pretendo fazer. Então, o que eu posso fazer, a minha parte, né? Eu vou fazer. Então, acho que tem coisas que a gente tem o poder, né? De fazer. Ah, ela quer o mundo, olha, neon, que lindo, Luzia. Então a gente vai ir fazendo, assim, ir acreditando, talvez ir, né, compartilhando. A ideia era que a gente compartilhasse, mas infelizmente não vai dar tempo. Quem sabe a gente guarda com todo carinho e amor esse nosso mundo. E com o tempo a gente pode depois compartilhar. Que lindo! Aí a gente queria dizer que vocês escrevessem aqui pra gente no chat, pra gente ir encerrando, assim, olha o mundo dela, que lindo, o planeta Terra, que fofo. Como vocês estão se sentindo nesse momento, assim? Que tá aí, assim, pulsando no corpo de vocês? Uma sensação. Se vocês puderem escrever no chat pra gente compartilhar, pra eu saber. Euforia, leveza. Paz. Que lindo. E tem uma coisa que a gente acredita que é uma prática muito importante, tranquilidade, muito bom, que a gente acha que é muito importante. E eu aprendi uma palavra muito legal no Piau ano passado, que é, sabe uma coisa que a Ana falou, prova, e que a gente chama de avaliação também, que é uma coisa temida, assim, ai, prova, avaliação e tal. Eu aprendi uma palavra muito bonita que chama avaloração, é dar valor a alguma coisa e com o coração, mais afetivo, subjetivo, não tão racional. Então a gente preparou uma valoração com 5 perguntinhas que a gente queria fazer para vocês, para a gente ter esse retorno assim, de como foi, como vocês sentiram. Se vocês puderem avalorar para a gente. Ai, abri o PDF errado, espera só um pouquinho. Se vocês puderem, a gente vai ficar muito feliz, porque é isso, a gente trouxe para o mundo, né, Ana? Esse nosso desejo, a gente compartilhou aqui com vocês, né? E a gente queria sentir como que chegou, porque a gente tem propostas e planos e projetos que a gente quer muito compartilhar. Então, se vocês puderem responder, a gente vai ficar muito feliz. E também fiquem à vontade para falar outras coisas, outros desejos, outras sensações. A Luzia tá brilhante. Espero que sua alma esteja igual esse negocinho aí, Luzia. Ai, a gente tá muito feliz de vocês estarem aqui. Ó, o que vocês acharam dos encontros? Quem participou de 1, 2 ou 3? Que foi uma metodologia que a gente também tentou usar, né? O que funcionou, o que não funcionou. O que você achou desse método que a gente trouxe hoje, o COM? Você acha que esse método seria possível utilizar na sua prática, no que você faz, na sua vida? E vocês teriam interesse em fazer um curso para conhecer mais sobre esse assunto? E se vocês fossem fazer, seria online ou presencial? Aí se vocês puderem escrever o que acharam, aí se vocês puderem escrever no chat pra gente, colocando o número e mandar pra gente, porque aí o chat fica salvo, a gente nem vai ler hoje, porque não vai dar tempo, mas é só pra gente ter esse registro, pra gente nos avalorar depois, assim, também, né? Mais ou menos como eu pedi pro meu... A gente manda no chat? Desculpa, fiquei...
Isso, pode ser para vocês, tudo bem? Eu vou copiar aqui e vou colar no chat, porque aí vocês já Ai, boa. responder no Beleza. chat, tá? Aí se vocês quiserem colocar só o número 1, 2, eu também vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui a tela compartilhada. Quem também não puder e não conseguir escrever agora, também tranquilo, não tem problema. Não é obrigatório. Quem estiver ainda fazendo o mundo, fazer o mundo, gente, Deus fez em 6 dias e no sétimo ele descansou. Porque o descanso faz parte do processo. Não é porque ele estava cansado, não. Ele é Deus, né? Então fazer o mundo não é tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária. Ana, quer falar alguma coisa, querida? Quero agradecer e também dar uma informação técnica para vocês. Todos vocês, né, todas vocês que fizeram o check-in, seja no segundo encontro, no terceiro encontro, vocês podem acessar a área de ingressos dentro da plataforma da Simpla e ali vocês vão baixar o certificado de vocês, tá bom? E eu vou acompanhar, caso alguém não tenha conseguido fazer isso, eu envio por e-mail através da Simpla também, beleza? Então, agradecer imensamente a presença de vocês, a contribuição para esse momento que a gente está experimentando, para ações breves que nós faremos, né, Adriana? Não são ações futuras, são ações breves, de curto tempo. E deixar um abraço para aquelas que chegaram e que eu não conhecia. E um abraço grande para vocês que conhecem a gente, que seguem o nosso caminho. Olha a Luzia tá toda especial hoje, sempre especial. E um abraço enorme, grande. Acompanhem a gente no perfil da Adriana, ela vai dizer, né, o perfil dela no Instagram, e Educacão Academia Confluência no Instagram. Adriana, diga o seu também, e seguimos fazendo as nossas trocas. Muito obrigada, um abraço gigantesco para cada uma de vocês. Gratidão imensa. Ai, se alguém quiser falar alguma coisa, a gente super agradece. E é só pedir para repetir o seu Instagram, Ana. Como é? Educacão, que é educação, né? Educacão Academia Confluência no Instagram. O meu é adriana.artesana com S, de la palavra com B. E olha, eu só queria terminar assim falando, olha o lencinho que eu falei ontem que eu tinha. Ai, deixa eu colocar ele aqui para terminar. Luzia, olha só, Luzia, que eu falei que eu tinha igual o seu. Isso aqui tem anos. Só, só porque eu troquei hoje para ficar de oncinha. De oncinha, que chique. E dizer que assim, a gente... Olha, um carinho para você. Gratidão. Flores, ó, vejo flores em vocês. Meu professor falava isso, acho que é uma música do Ira, né? Vejo flores em vocês. E que a nossa vida seja cada vez mais florida. E não significa que não vai ter espinhos, mas que a gente possa colher o cheiro das flores. E vocês sabem que todas as pessoas que pegam flores para colher, elas ficam com perfume também. Então é isso, a gente está aqui se sentindo muito feliz, muito agradecida. E a gente, um beijo do coração de vocês. A gente poderia terminar de muitas maneiras, mas sabe o que me veio? Uma música. Eu pensei em colocar uma música, aí a gente pode ou ficar com a câmera ligada, eu vou parar de gravar, e a gente dançar. O que vocês acham? Que eu acho que corpo e dança tem tudo a ver, e a mulherada aqui tá tudo, né? Se sentindo à vontade. Então eu vou fechar o microfone, se alguém quiser falar alguma coisa, abre. Vou colocar a dança pra gente se despedir, a música. Pode ser? Alguém quer falar alguma coisa?
Gratidão, gente. Um beijo. Espero que a gente se encontre aí muitas vezes pelos caminhos da vida. Ah, vamos tirar uma foto, quem tá com o vídeo ligado? Assim, só um X. Ai, as meninas ligaram, lindas. Vamos lá, vou fazer uma aqui. Lindas vocês, obrigada pela presença. É bom ver o rostinho de vocês. Fiquei muito feliz que vocês vieram. Assim, pra gente é uma alegria, assim, inenarrável, pra ser chique. Ó, peraí, deixa eu colocar. Aí, vamos lá. Pode ser, então eu vou soltar a música. Fiquem à vontade, quem quiser dançar, quem quiser desligar a câmera. Vou parar a gravação. Tchau, gente. Quem vai assistir depois, um beijo. Aproveitem.